Imagina só, um único amistoso lá nos Estados Unidos, mas que teve o poder de tirar o sono de duas das maiores torcidas do Brasil. Pois é, vamos entender agora como essa partida na Flórida virou um ponto de tensão máxima na maior rivalidade do nosso futebol. Só que no meio dessa tensão toda, de toda essa preocupação, aconteceu um lance. Um daqueles momentos de pura genialidade, sabe? Uma pintura que fica na memória, não importa o que estivesse acontecendo ao redor. E aqui que a história fica interessante, porque esse lance mágico aconteceu no meio de um verdadeiro desastre. Uma derrota feia de 5 gols. Como é que uma coisa dessas acontece? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar. Então, para a gente montar esse quebra-cabeça, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, o brilho individual no meio do caos. Depois, por que esse amistoso era tão importante. Aí, a gente vai ver os números que realmente interessavam. E por fim, a loucura que foi a corrida contra o tempo depois do jogo. Vamos começar então por esse ponto, aquele lampejo de craque que brilhou sozinho, enquanto o resto do time, bom, digamos que não estava numa noite muito inspirada. E a prova disso está aqui na matéria do GE, que disse com todas as letras. O gol mais bonito do amistoso foi marcado pelo uruguaio Georgian de Arrascaeta, que acertou uma linda bicicleta. Pensa só na cena, um golaço, uma obra de arte do camisa 10 do Flamengo, mesmo com o time dele sendo engolido em campo. E não foi só golaço não, o Arrascaeta foi de longe o melhor do time dele. Além do gol, ele ainda meteu uma bola no travessão, foi uma atuação daquelas que mostram que ele estava jogando um jogo e o resto do time outro completamente diferente. Certo, mas o que a genialidade do Arrascaeta num jogo em outro país tem a ver com a briga pelo título entre Flamengo e Palmeiras? Por que tinha tanta gente no Brasil de olho num amistoso que, na teoria, não valia absolutamente nada? Essa é a pergunta-chave para a gente entender essa história toda. O que tinha de tão especial nesse jogo para gerar tanta preocupação por aqui? O que é que estava em jogo de verdade para os clubes brasileiros? E a resposta é bem direta. Tudo isso por causa da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Uma briga acirrada, nervosa, ponto a ponto, uma das mais emocionantes dos últimos tempos. O cenário era exatamente este. Flamengo na ponta com 71 pontos e o Palmeiras logo atrás na cola com 68. 3 pontinhos de diferença. Numa reta final de campeonato, isso não é nada. Qualquer detalhe, qualquer vacilo, principalmente o cansaço dos jogadores, podia decidir tudo. E isso nos leva ao placar que realmente importava naquela noite. Não o de gols, mas sim o de minutos jogados. Cada minuto a mais em campo era um minuto a menos de descanso para a decisão que vinha pela frente. A grande agonia de quem estava torcendo em casa era essa: quanto tempo os caras vão jogar? O grande fantasma era o desgaste físico, que podia simplesmente quebrar as pernas de um time na hora H. E quando os números saíram, a preocupação da torcida do Flamengo se confirmou. Logo quem? Arrascaeta, o cérebro do time, foi quem mais jogou, 67 minutos. É bastante coisa. O Palmeiras, por sua vez, conseguiu poupar bem mais seus atletas. A única notícia boa para o Flamengo foi que o Varela nem entrou. A conclusão era clara, o desgaste pesou muito mais para o lado do líder. Apesar do brilho todo do Arrascaeta, para o time do Uruguai como um todo foi uma noite para deletar da memória, sem dúvida nenhuma. Para ter uma ideia do que foi o jogo, no primeiro tempo, os Estados Unidos passaram o trator, já fizeram 4-0. Aí, no último suspiro antes do intervalo, veio a pintura do Arrascaeta. Mas no segundo tempo, para piorar, o Uruguai ainda teve um jogador expulso. Com um a mais, os americanos foram lá e fizeram o quinto. Placar final, 5-1. Um verdadeiro atropelo. E assim que o juiz apitou o fim da partida, começou outra competição para os jogadores. Uma maratona contra o relógio. A viagem de volta da Flórida direto para os jogos decisivos aqui no Brasil. Olha só que roteiro maluco. Primeiro, um jogo pegado na terça-noite. Segundo, sem nem respirar, correr para o aeroporto e pegar um voo de horas. Terceiro, chegar no Brasil já na tarde de quarta. E quarto, poucas horas depois, já ter que estar em campo para uma verdadeira final de campeonato. É uma logística simplesmente brutal. E não era qualquer joguinho que esperava por eles, não. Eram jogos decisivos. O Palmeiras pegava o Vitória e um pouco mais tarde o Flamengo tinha um clássico contra o Fluminense. A grande dúvida que ficou no ar foi: depois de tudo isso, esses caras teriam condição de jogar e decidir a partida? Isso tudo nos deixa com uma pergunta no final. Se a gente juntar as peças, o cansaço de um jogador fundamental, a viagem desgastante, a pressão absurda, será que um título de campeonato pode, de fato, ser perdido em um voo? Fica aí a reflexão.